tudo nessa vida tem uma origem, né? Então, vamos ver lá, os filmes começaram de um lugar, né? E o teatro começou de um lugar. E o videogame também começou de um lugar. Sim, E esse com lugar certeza. não é o Atari, né? Na realidade é o Odyssey, o primeiro Odyssey. Tem o Pong antes, Sim, né? é. Tem... Pong, que é o primeiro jogo comercial já feito na vida. Mas enfim, né? O videogame que popularizou os videogames, né? Marcou uma geração, né? É o Atari, né? Um videogame que muita gente, pessoal mais novo, olha e veja, nossa, o que é isso? Algo É um- poligonal. É. Será que eu tô jogando Minecraft do passado? Mais ou menos. Só porque eu ia falar Minecraft, você já... né? Então, Enduro. Você jogou Enduro, Derek, na sua infância? Joguei bastante Enduro na minha infância. Quando eu era mais jovem, o meu pai comprou um Atari. Na época o Atari já não era mais um videogame comercial, já, pra você ter uma noção, sabe? Bem no auge do Super Nintendo foi quando eu fui ter o meu primeiro Atari. E foi um Atari bem bacana, porque ele já vinha com jogos na memória e tal, então não precisava de cartucho. E foi um jogo que a gente jogou bastante, sabe? O meu Atari, ele tinha os cartuchos que tinha uma chavezinha, daí pra você jogar tal jogo, você tinha que fazer as duas chaves pra esquerda, o outro era as duas chaves pra direita, né? Então, já que você é o expert no Enduro, Vamos então... tentar então. Tá, cada vez que você passa um carrinho, ele vai diminuindo, são 200 carrinhos. Exatamente, você começa acho que com 200 carrinhos, se não me engano. Eu não sei se aumenta esse número, não tô lembrado. Mas qual que é a moral do jogo? A moral do jogo é você ultrapassar a maior quantidade de carros o suficiente até acabar todo um ciclo de um dia. Então você começa de manhã no jogo, tá? E com o tempo vai começando a entardecer, vai anoitecer, você pega a neblina e tal. E quando você chega no final do dia, se você tiver conseguido completar uma sequência ali dos 200 carrinhos, você passa para a próxima fase. Só que você não pode bater dos lados da pista para não perder velocidade. E os carros vão te ultrapassando se você bater também. Por exemplo, ó, bati, você encosta no canto da pista e os carros voltam a te ultrapassar. Então, na verdade, é meio que estratégia assim. Corre um pouquinho, acelera um pouquinho, ultrapassa os caras, bate mais um pouco, morre mais um pouco. É um pouco de sorte ligado a um pouco de habilidade de você conseguir ultrapassar os carros de maneira mais rápida possível, na verdade. Agora você já está na fase da neve, a fase da neve é um pouco mais complicada, porque o teu carro ele se move mais devagar. Então você tem uma resposta do carrinho para virar de um lado para o outro, ela é mais devagar. E o risco de acidente acaba sendo maior. Na minha opinião, a parte mais chata do jogo é a neve, na verdade. Mas então, a pergunta que não quer calar. Isso daí é Fórmula 1 ou é Rally? Pois olha, Le Mans. Le Mans? 24 horas de o Le Mans. desenho do carrinho Ele parece Fórmula 1, não parece? é desenhado como se fosse um Fórmula 1. Mas a estrutura da pseudo-corrida que eles trabalham aqui não tem nada a ver com o Fórmula 1, né? Seria uma coisa de 24 horas de Le Mans da vida mesmo, realmente. Você já começa a andar, você começa a ficar de noite, você começa a ficar desesperado, porque você ainda tem metade dos carros para ultrapassar. E quando fica de noite também fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque você só tem as luzinhas dos carros, ó. E começa a ficar mais complicado. E daí na neblina fica pior ainda. E depois na neblina você perde ainda tempo de... tempo não, você perde a profundidade dos carrinhos, porque você tem uma visão muito, muito reduzida. Os carrinhos aparecem muito na tua frente de cara. Agora eu consegui fazer uma sequência boa de ultrapassagem aqui, deu pra adiantar. Aí só porque eu falei eu bati. Mas vai dar, essa vai dar pra passar ainda, porque você tem quantidade boa de carrinho, não tá tão difícil. As próximas fases começam a ficar mais bacana. Só que como todo jogo de Atari, né, é aqueles jogos impossíveis de você fechar, né, porque o jogo vai ficando cada vez mais difícil. Existe um jogo no Atari 2600 que tem fim? Pitfall. Pitfall 2, né? Pitfall 2, né. O original acho que não. Pitfall tem. É que eu acho que a maioria deles justamente não era porque você tinha essa questão da pontuação, né? Tanto é que o termo zerar um jogo, na verdade, veio justamente disso. Ah, não sabia disso. Você zerava o jogo. Porque... Chegava no contador 999, você virava ele, você zerava ele, entendeu? Por isso que é virar o jogo ou zerar o jogo. Eu nunca pensei nisso. Pois é, bacana. Mas faz sentido isso. Não, estou quase passando, o último carro, passei. Tá, e essa é a parte fácil, depois começa a ficar mais difícil. Agora tá finalizando a noite
Daqui a pouco vai começar novamente o dia e você vai ter mais uma sequência de carros para ultrapassar. Na época, isso era o máximo de jogos de videogame de corrida, porque não existia coisas parecidas com isso. Então foi um boom, assim, tanto é que foi um dos últimos jogos que fizeram sucesso antes da Atari desandar com jogos de videogame, na verdade. Vocês sabem a história do Crash? Do qual? Do Crash dos videogames, né? De 80, acho que 84, 85, 84, 85. Né? Que naquela época, na realidade, assim, qualquer um podia fazer jogo pra Atari, né? Não existia esse negócio de licença que não existe hoje. Tanto é que tem muitos easter eggs dos próprios desenvolvedores dentro dos jogos, né? E daí o que aconteceu? As lojas começaram a comprar um monte de jogo, começaram a comprar um monte de videogame. Também tinha um monte de videogame, não era só Atari. Um monte de videogame querendo imitar o sucesso da Atari. No próprio Brasil a gente teve o Atari brasileiro, na verdade, né? Que veio pra cá, que foi o Dactar. Inclusive eu tenho um em perfeitas condições, com controles e tudo, até com as caixas originais, diga-se de passagem. Como não tinha essa parte de licença, então era fácil copiar. Qualquer um podia fazer jogo. E daí o que aconteceu? Começaram a fazer um monte do que a gente chama de shovelware, né? Que é jogo podre, né? Que é só pra... ET. ET, né? ET que ele fica só caindo. A Atari gastou milhões pra comprar a licença do ET. Só que não deu tempo pro desenvolvedor fazer o jogo, né? Exatamente. E daí eles encheram as lojas com cartucho de jogo e os cartuchos não vendiam. E as lojas precisavam de espaço e não estavam conseguindo vender. E começaram a pegar os cartuchos, começaram a jogar fora. Né? Ou e daí as lojas de banana. E daí as lojas começaram a não confiar mais em videogame, né? Porque o videogame virou commodity, né? Todo mundo, todas as lojas estavam querendo. Vamos comprar videogame, o videogame tá vendendo, E não só isso, naquela época era um brinquedo apenas, sabe? E era um brinquedo caro que eram poucas famílias que poderiam ter. Então é uma coisa que, na teoria, só classe média alta poderia ter e você ainda não dá qualidade suficiente, chega uma hora que morre mesmo. E daí parou de vender. E as lojas começaram a recusar, né, de comprar videogame. E daí teve a gente chama de crash, né, dos videogames, né, a Atari perdeu milhões, né, perdeu um espaço enorme no mercado nessa brincadeira, né. E os videogames só foram recuperar essa reputação, né, de um produto que é um produto bacana que vende, só com a Nintendo, né? Que daí a Nintendo, inclusive, para conseguir mandar os seus produtos para as lojas, ele não estava nem se chamando de videogame, eles chamavam de sistema de entretenimento, né? Nintendo. Já porque o conceito de videogame já tinha sido muito queimado na época pela falha, vamos dizer assim, da Atari e das suas derivadas, né? Inclusive no próprio Brasil mesmo, a Dactar ela já trouxe um tempo depois, quando já estava se queimando lá fora já o próprio Atari. E assim, a gente já tem uma fama de tudo vem pro Brasil, vem atrasado. Então, quando, se não me engano, a Gradiente que trouxe o Dactar pra cá, já não estava no auge também. E mesmo assim ainda teve uma sobrevida até o começo da época de 90 e tal, mas não foi muita coisa. Porque daí o Atari começou a vender bem aqui quando já estava surgindo o Nintendinho, então ele já... Vamos dizer assim, ele já chegou ultrapassado no Brasil. Exatamente. E a Nintendo, para querer se distanciar o máximo possível, né, do conceito de videogame, não sei se vocês lembram, né, do Nintendo que era o Phantom System aqui no Brasil. Não, o Phantom System era da Gradiente. Mas o Nintendinho ele veio pro Brasil, não veio? O Nintendinho ele veio pro Brasil. Não sei se vocês lembram que a fita era uma fita bem longa, que não precisava ser tão longa assim, né? Porque o cartucho era o chip era pequenininho. Até o do Super Nintendo os chips eram minúsculos ainda. Então eles colocavam de lado a fita e abaixava, que era pra parecer com um videocassete da época. Videocassete, né? Que era pra pessoal, pro pessoal não querer pensar que é um videogame. Esse é videogame, não vai vender. Daí e daí lá nos Estados Unidos, pelo menos, né, eles vendiam o videogame junto com o robozinho, que era o hobby. Não só nisso, mas na verdade teve muitos jogos também que saíram na época e justamente eles aproveitaram o boom dos brinquedos para vender. Então você vendia um boneco, um robô, uma história em quadrinho, qualquer coisa junto com o jogo de videogame. Eles vinculavam uma coisa a outra para ambas os produtos venderem mais, né? Eles vendiam junto com o robô e junto com a pistola, né, o Zapper. Exatamente. Né, que era pro Duck Hunt.
Que é um jogo clássico também, mas que se você jogar 5 minutos você vê que não tem graça, porque você só fica tirando no coitado dos patos. O jogo lendário. E quando você erra, daí tem o cachorro. E tem o cachorro que fica você. tirando sarro ainda com aquela cara de bizonho Muttley. ainda, rindo da sua cara, o que é pior. E a Atari, infelizmente, nunca conseguiu, né, se recuperar, né? Porque eles fizeram o 2600, depois fizeram o 5200. É porque, na verdade, eles continuaram repetindo a mesma fórmula, Uhum. tanto de jogos quanto de cartucho. Então você não tinha muita diferença. Não tinha diferença nenhuma Uhum. de gráfico, de processamento, de nada. Naquela época não tinha como ter. A tecnologia era tão, vamos dizer assim, tão baixa que você não tinha tanto salto tecnológico de uma geração para outra de videogame. Isso foi uns 5 anos depois que começou a ter esse boom. E nesse momento a Atari já estava quebrada já. Eles tentaram lançar o 7200, né? Que tinha um pouquinho mais de gráfico. Só que assim, o estilo do jogo também era o mesmo, né? Como você falou. Exatamente. E era a mesma época do Nintendinho, né? Então imagina você comparar isso com o Nintendinho, né? Que era bem mais avançado. Foi a Atari que lançou também o Jaguar também ou não? Sim, a Atari ela tentou, foi o último videogame dela, né? O Jaguar. Só que assim, o Jaguar, o problema era que essa era a época dos bits, a guerra dos bits. Lembra que tinha 16 bits? 32. Depois foi pro 32, que a SEGA tentou o 32X. E daí virou o 64 com o Nintendo 64. Ó. Então, mas o primeiro videogame dos 64 bits foi o Jaguar. Jaguar. Só que tinha um probleminha. Em vez de ser um 64 bits puro, ele usou 2 chips de 32 bits. Era um fake. Era um fake e era muito difícil programar jogo pra ele. Então os jogos, eles não usaram, pouquíssimos jogos usou todo o potencial do videogame. Então o videogame era caro pra programar, era difícil de programar e os jogos acabou ficando bem mais ou menos, assim, sabe? Na verdade teve até poucos jogos, não teve? Se Sim. você for olhar a biblioteca de jogos, por exemplo, no próprio Super Nintendo da vida, é imensa comparado a esses outros consoles que não fizeram muito sucesso. Porque acontecia, se um console estava fazendo sucesso, as desenvolvedoras Sim, eu vou fazer pra esse faziam console, a roda, mas- exatamente. Vai acabar o tempo? Vamos, homem. Vai, está quase Acelera. acabando o tempo, 30 carrinhos só, vou conseguir chegar na quarta parte. Vai que dá, Se vai ele que dá. mostrasse quanto tempo tá faltando. Não, mas Eu falta não mostro. pouquinho. A hora que chegar na manhã, que vai chegar já já, eu fico desesperado. Acelera que dá. Poxa. Vamos passar o controle, A quem perde passa, A corrida infinita. A corrida vamos. infinita. Corrida infinita. O desafio infinito. O reset não tá funcionando. Mas o bacana é que agora a Atari ela tá voltando, né? Vocês viram? Ela tá lançando um novo videogame, mas que não é tão novo assim, na verdade. Na realidade é uma versão compacta, né, do 2600. Então, Ou na era isso? verdade Ou era outra coisa? tem duas partes. Primeiro eles relançaram de novo, eles fizeram Ah. o Atari Flashback, que é pegaram o mesmo desenho, o mesmo estilo, diminuíram só o console. Uhum. O que eu achei bacana é que eles tiraram o fio do controle, então ficou bacana, o mesmo joystick, só que sem fio. Eu acho que eles estão usando ou tecnologia de infravermelho ou do Bluetooth, mas eu sei que já é um ganho, na verdade, né? Sim. E até deu uma estouradinha, veio pro Brasil e tudo, mas veio meio caro também, meio salgado, e o pessoal acabou deixando o Wii pra lá. E agora eles estão lançando um outro console da Atari mesmo, que tá bombando agora nas internets, né? Na realidade eles estão meio que Medindo a febre do povo. eles estão meio que pegando o gancho com o Nintendo Classic, né? Exatamente, porque o que Porque o aconteceu? Classic foi um sucesso. Eles lançaram o Nintendinho, o Classic, e esse realmente foi um sucesso. Aham. Esse o pessoal realmente vendeu muito. Quando eles foram lançar o Super Nintendo, já não foi tão boom assim. Então, foi boom ainda porque você teve alguns jogos diferentes que você nunca teve lançado na vida para o Super Nintendo, como o Star Fox 2. Então, por você possuir um jogo que você não teria em cartucho nenhum para você poder desfrutar por aí, acabou vendendo muito pra galera que era saudosista. E o Atari tá tentando pegar isso, tentando pegar na parte saudosista, mas assim, o valor tá sendo muito caro pra esses videogames novos velhos, vamos dizer assim. E é um tipo de produto que é pra gente, que teve isso na geração Sim. da infância. A nostalgia. O meu filho, por exemplo, ele não consegue jogar mais do que 10 minutos no jogo dele. É impossível, ele não consegue. Não tem condição. O Avalon conseguiu frear bem.
O frear é pra baixo, né? Pra baixo. É. O bom do Atari é que não tem muito botão pra tentar, né? fazer as coisas. O meu, ele já não vinha mais com... Quando eu comprei, o meu não tinha o joystick padrão, vamos dizer assim, esse com o caninho em cima. Era mais parecido com o controle do Master System. Aquele controle quadradinho, compacto, com 2 botões de um lado. Mas e o outro botão direcional. faz uma coisa? Na verdade, os 2 botões faziam a mesma coisa, não tinha diferença alguma. E como os jogos eram mesmo jogos programados do Atari normal, né, não tinha. Então era só os 2 botões atiravam, por exemplo, acelerava dependendo do jogo, ou pulava dependendo do bicho que estivesse controlando. Os jogos Atari geralmente não, todos eles na sua essência são jogos simples, na verdade. Né? As crianças de antigamente precisavam de muita imaginação para ver um carro de corrida naquele monte de pixel ali, ou enxergar... Era você que tinha que interpretar o jogo, né? Exatamente. E é muito mais da capacidade da criança de ter uma... de brincar com aquilo. Era mais brinquedo do que hoje. Sim. Porque É quase como ler um livro, né? Exatamente. Você imagina, você interpreta o que você está fazendo. O Alan já conseguiu chegar aí na primeira, vamos ver se ele consegue bater 3 pistas por A melhor coisa que tem é você ficar numa reta, né? É bem mais fácil. A reta geralmente é mais fácil, mas quando você não tá na neblina, porque senão dá no mesmo, você fica na reta, mas você tem que desviar dos carros que chegam muito na sua frente. O incrível é que antigamente eles levavam bastante tempo para fazer esse tipo de jogo, né? E hoje esse tipo de jogo qualquer um faz, né? É que na realidade, assim, naquela época você tinha que meio que ser um gênio, né? Pra fazer esses jogos. Porque você programava, se for ver lá o pessoal que fez, uns 2, 3 pessoas que fez o jogo. Tem muitos jogos que era o mesmo cara que fazia a programação, fazia todo o desenho, a parte gráfica inteira do jogo, do ponta pra cabeça. Porque imagina assim, você tem que programar o jogo, né? Fazer todos os cálculos lá, fazer os gráficos, né? Que também é uma coisa super difícil. E acima de tudo isso, fazer um jogo que seja divertido. As equipes de jogos eram pequenas, né? A própria Activision era minúscula nessa época. Sim. Depois, quando os outros consoles, ela começou a aumentar um pouco mais, né? E você vê, pô, são pouquíssimos jogos da Atari que tem esse, tipo assim, tem lá perspectiva, né? O jogo tem perspectiva, tem o scaling, né? Os carrinhos vão aumentando. Vamos dizer assim, essa mecânica gráfica que você utiliza, que começou nesse jogo do Enduro do Atari, você usou até os jogos do Super Nintendo, era a mesma mecânica. Top Gear. Porque você for parar pra pensar, o carrinho ele tá parado praticamente. Uhum. Sabe, o que está em movimentação é a pista que está andando o tempo todo. Você está movimentando de um lado para o outro só para não bater no que está vindo. Só que dá essa falsa sensação de movimentação, né? E eles usaram muito tempo essa fórmula, né, do Enduro, né? Pô, eles foram parar de usar essa fórmula, eu acho que já no Nintendo 64. Quando começou a surgir os jogos com tecnologia 3D poligonal, né, eles começaram a trabalhar diferentemente. Mas até então esse truque de perspectiva foi usado na maioria dos jogos da geração 16 e 32 bits. Fora que depois eles encaixaram várias coisas, né? Marcha, a batida era diferente. Né? Que à medida que os jogos foram ficando mais, vamos dizer assim, mais tecnológicos, você tinha a opção de ter mais opções para você programar no próprio jogo, né? A capacidade de processamento dos videogames foi aumentando. E as equipes foram aumentando. As equipes foram aumentando, obviamente. O próprio dinheiro o subsídio que você tinha foi aumentando para você poder fazer também. Então tudo foi aumentando. As empresas tinham como assim? As empresas tinham mais dinheiro para poder produzir os jogos. Então você tinha uma equipe só para programação, outra equipe só para o design, outra equipe só para fazer a parte do layout, outra equipe só para colorir. Os sons, os gráficos. Exatamente. E aí não, era o mesmo cara que fazia tudo, né? E o feedback também já começou a ser um pouquinho maior também, né? É que daí você conseguiu, nessa segunda época de 16 bits, você conseguiu popularizar mais o brinquedo videogame em si, né? Então foi algo que entrou mais na casa das crianças e tal. Era difícil a criança não ter tido contato algum com videogame, né? A nossa geração, é muito difícil ter uma criança que não gostasse de videogame ou criança que nunca teve contato com.
Hoje, então, é impossível. Eu acho que não existe uma criança hoje com 10 anos de idade que nunca tenha visto um videogame. Sim. Nem que seja na televisão, sabe? Nem que seja no celular, né? É bem isso que eu ia falar, as coisas estão mudando. O conceito de jogo eletrônico ficou muito mais acessível do que era antigamente. Porque, querendo ou não, nessa época a televisão era o eletrodoméstico da casa. Então, Sim. as famílias se reuniam para assistir televisão, né? Tinha aquele conceito todo que vamos assistir televisão juntos. E a partir do momento que você ligava um videogame na televisão e a criança não ia desligar o videogame enquanto ela não cansasse, todo mundo perdia aquele eletrodoméstico que era de todos da família. É. Então, E a lenda? E a lenda de que o videogame fazia mal pra TV? Videogame estragar a TV. Vai estragar a TV aí. pra você ter uma noção, né? A gente não tinha esse discernimento, até os pais da gente na época não tinham muito essa noção de funcionalidade, mas assim, reza a lenda que alguns televisores realmente estragavam, dependendo, mas não a parte da televisão em cima, a parte de você ficar conectando, desconectando o cabo, isso ia estragar A com o única, tempo, né? a única coisa que eu sei que pode acontecer de estragar a TV é se você deixar a imagem parada no não. mesmo... Isso, você Não sei começa se o tubo tem esse problema, né? Se você deixar parado na mesma imagem, é perigoso essa imagem ficar marcada na tela. Ela ficava queimada no fósforo da tela e você ficava com aquela sombra esquisita. Aham. Né? Até você tinha esse problema muito com televisão de mostruário de loja, porque eles ficavam geralmente perto das portas das lojas e ficava pegando luz o tempo todo em um pedaço único da televisão. Ah, sim. E daí você ia comprar a televisão, às vezes que era de ponta de estoque, e você via, tava manchado no canto da tela porque ficava direto ali naquela posição. Então isso tinha um problema realmente, mas na verdade, o maior problema que Daí que surgiu o screensaver, né? no computador, né? exatamente. Até se teve muita televisão ainda de tubo que já tinha screensaver. Eu tenho uma que eu tenho screensaver. Fica logo da televisão batendo de ponta a ponta quando ela fica sem imagem alguma, justamente para não ter esse problema de ficar queimando um pixel, queimar o fósforo da tela nem nada. Você, Felipe, o que mais que você jogava de Atari nessa época? Olha, eu jogava o Pitfall, né? O primeiro. O segundo eu nunca joguei. Qual que era a moral do Pitfall? Porque se você podia ir pra frente, você podia ir pra trás e você Na só verdade, era passava. qualquer direção. Era o negócio você ir mais longe que puder. É, pontuação também, né? Sim. Eu não lembro se tinha vida ou não. Tinha vida o Pitfall? Eu acho que tinha. Você tinha uns coraçõezinhos, não tinha? Que você ia morrendo e você perdido não tinha começado O a negócio usar. era pular jacaré, meu. Pular jacaré, pular escorpião. E daí pular escorpião. você cai no lago e daí a musiquinha. O Pitfall foi um jogo que ele foi relançado depois, né? Foi. Ele... O Pitfall Ganhou ele tem pro Super Nintendo, tem PlayStation. Esse do Super Nintendo, eu conheci ele no computador, por incrível que pareça. Ah, é? Eu joguei ele no computador primeiro, tinha um amigo meu que tinha um Pentium 386 da vida, e eu jogava no computador dele. Pra depois eu fui descobrir que existia pro Super Nintendo. E dá pra jogar o original no Super Nintendo. Tem uma área secreta lá que você Entra e você entra joga e primeiro. joga o original. Sei. Vamos conseguir ultrapassar a minha meta. Ó. Nossa. Aquele 3 ali, há quantos dias passou? Quantos ciclos você conseguiu completar. Você tem ali, cada vez que vai passando um dia inteiro até amanhã, vai mudando e vai ficando mais difícil, porque vai tendo mais carros pra você passar. Ou eles vão ficando mais rápidos, né? Também. Na realidade, ele não passou de 300 agora. Ele vai passar depois. Vai ficando mais Só que carros ele e mais rápido. toda vez que eu bato, eles me ultrapassam muito mais velozmente. Ou seja, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Fora que eles agora começam a aparecer mais no meio, onde eu tava ficando minha zona de conforto, né? Olha, ó. Vão aparecendo em dupla. É eles que vão me esse tirando conceito tempo. do jogo ficar cada vez mais difícil não é um conceito tão usado mais hoje, né? Antigamente a gente tinha essa gana de estar ficando mais difícil, a gente tentar até conseguir. Porque os jogos não tinham fim, né? Então tinha que... Hoje em dia não, se o Tinha jogo que dar é um muito jeito difícil, ele já não cola, né? A criançada não consegue jogar, é muito difícil, vou parar de jogar. Eu lembro do PlayStation 2 já. Tinha um jogo que você morria, começava a morrer muito, começava a morrer demais. Daí ele te dava a opção, você quer ir pro fácil? Pro fácil, já pra facilitar já. A geração Millennium aí não sofreu como a gente. Sofremos calos nos dedos. Calo dos dedos, quantidade de jogos, a gente não tinha acesso a tantos jogos assim, né? O negócio era só nas locadoras, hein? Chama Games da vida. A locadora, na verdade, foi mais com a geração 16, né?
16 e 32. Com Atari eu nem lembro de ter visto locadora que alugava cartucho de Atari, né? Mas tinha. Tinha porque, como sempre aqui no Brasil, né, a gente não tem tanto acesso, né, fácil, né? É que a própria locadora de cartuchos, no geral, elas começaram dentro das locadoras de vídeo, né? Tinha umas locadoras Sim. de vídeos que alugavam cartucho também. Aí tava Sim. lá a criança feliz, junto com o pai que tava alugando a fita VHS. Crianças, fita sim. VHS. É, Vocês acham que DVD é velho porque vocês não conheceram fita VHS ainda. tinha que rebobinar. Tinha que Por favor, rebobinar. rebobine. Rebobine ou vai pagar uma taxinha de 2, 3 reais porque você não rebobinou a fita. Tinha isso ainda. E tinha multa porque você não rebobinava a fita, pense só. Você ia alugar com seu pai lá um VHS de um filme pra assistir durante o final de semana, né? Alugava os catálogos, lembra dos catálogos? Alugavam os filmes mais velhos, 7 filmes, 7 dias. Nossa. Ficava a semana inteira com aquelas 2, 3 sacolas de VHS. E daí aproveitava e levava um joguinho de videogame junto também. Sim. Dependendo da sua lábia, é claro, né? Dependendo das notas de escola. Também, lábia. Não era fácil. Aí depois chegou o DVD que já começou já a matar um pouco as locadoras, aí descambou de vez. Mas nessa época dos DVDs ainda tinha... Quando começou a sair DVD ainda tinha locadoras específicas só de cartucho de videogame Eles, só, né? eles começavam a vender VHS por R$1, né? Exatamente. Por R$2. E começou a separar um pouco também, né? Não tinha mais só locadora... Não era uma locadora única que vendia, que locava tudo, né? Daí tinha a locadora para jogos de videogame e a locadora de filmes mesmo, né? Daí tinha os VHS ainda e tinha os DVDs. E depois disso foi diminuindo, né? Ixi, agora você fala, né? Agora 90 carros lavam... Qual que é o recorde do Enduro? Olha, eu não Não sei, sabe. mas deve ter gente que jogava bastante. Eu, quando era criança, eu lembro que eu ia bem longe nesse joguinho. Você lembra o seu recorde? Era o quinto estágio. Não. Era. Não é mais. Você bate nas laterais, você perde velocidade também. Perde também. Bate na lateral, você perde, mas você não chega a ser tão ultrapassado. Agora você bate na traseira, aí o carro é meio que jogado pro lado. É.